Boa noite. Estamos mais uma vez unidos em pensamentos, mesmo que à distância, para realizarmos a nossa reunião pública. Agradecemos a todos os doadores que sempre nos auxiliam com cestas básicas, sopa fraterna e o bazar. Em seguida, teremos a prece inicial, a palestra, a vibração e a prece final. Lembrando que, durante a vibração, poderemos colocar uma jarra ou um copo com água para ser fluidificada e também recebermos um passe da equipe espiritual que sempre nos auxilia todas as quintas-feiras, que possamos sentir a paz, a harmonia e a luz chegando em nossos lares, acalmando nossos sentimentos. Muita paz a todos. Queridos irmãos, vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos unirmos nessa corrente de vibração de amor, para que possamos aproveitar a palestra da noite de hoje, com todos os seus ensinamentos, que possamos, ó Pai, ter muita paz, muita harmonia, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Que a luz e o amor do amado Mestre Jesus chegue a todas as residências, as famílias, que possam ser envolvidas com muita paz. Que tenhamos sabedoria e serenidade, Senhor, nesse momento. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Boa noite a todos os ouvintes. Hoje nós iremos refletir sobre a importância do perdão, ao qual temos o tema Nos Caminhos do Perdão. É importante nós refletirmos sobre os caminhos do perdão, porque o perdão é um aprendizado muito difícil e ele necessita de caminhos que nós precisamos percorrer para chegar num resultado aonde o nosso coração se sinta em paz e com tranquilidade para realmente perdoar. E com isso, o Evangelho de Jesus é a nossa base segura para a nossa reconstrução no longo do caminho que precisamos percorrer para nós realizarmos o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E no Evangelho está contido todas as lições que nós precisamos refletir e inserir essas reflexões, essas lições que o Evangelho nos traz nos nossos hábitos, nas nossas vidas. Mas hoje nós iremos refletir sobre esses caminhos que nos leva ao caminho do perdão. E o perdão, ele é muito importante, a realização deste aprendizado, porque ele é fonte de libertação. E para isso nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos e também a perdoar o nosso próximo. Quando Jesus nos ensina o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós podemos fazer esta relação em relação ao perdão. Para nós aprendermos a amar o nosso próximo na maneira mais sublime, nós precisamos aprender a desenvolver o amor por nós próprios. E o perdão é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos para aprender a nos livrarmos da culpa e de todos os sentimentos que nos prendem. E à medida que nós vamos aprendendo a realizar esse exercício de auto-perdão, nós vamos aprendendo a perdoar o nosso próximo. E os caminhos do perdão, ele contém lições que são muito difíceis de serem colocadas em prática, porque o coração que está ferido, o coração que está machucado, ele desperta sentimentos
que precisam ser tratados e tratados com muita atenção e esses sentimentos, eles precisam serem modificados em nós. Por isso que nós chamamos que é um exercício, que é um aprendizado. E o caminho para o aprendizado do perdão está em nós conseguirmos compreender e pôr em prática as lições que estão contidas no capítulo 10 do Evangelho, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E neste capítulo nos traz as seguintes lições: perdoar para que Deus nos perdoe, reconciliar com os nossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgar para não ser julgado, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nas instruções dos Espíritos traz o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio. Então são vários itens aonde nos traz uma riqueza imensa de lições, aonde nos traz a fortaleza, para que nós possamos aos poucos ir interpretando essas lições do Evangelho e que nós possamos aos poucos ir realizando o aprendizado do perdão. Então é muito importante que faça, após ou num outro momento, pegue esse capítulo 10, faça a leitura de item a item, fazendo a reflexão, porque a nossa vontade de aprender, ela nos dá firmeza e o desenvolvimento do aprendizado do Evangelho vai nos ajudando a desenvolver a nossa fé. Então nós precisamos estar apoiados no Evangelho e na prece, porque as nossas imperfeições nos faz dar mais atenção aos sentimentos negativos, Por isso que quando nós somos ofendidos, nós valorizamos mais esses sentimentos. Por quê? Por causa das nossas imperfeições. E aí então, todo sentimento que envolve a mágoa, que envolve o orgulho, o egoísmo, a vaidade, então tudo isso faz com que atrapalhe esse exercício do perdão. Sem contar que quando nós sofremos uma ofensa, que nos machuca, e em muitos momentos nós podemos nos envolver com sentimentos de raiva, com sentimentos de vingança, e isso nos enfraquece e nos dificulta cada vez mais para realizar o perdão. Então, não aprendemos a perdoar sem aprender a ser misericordioso. Por isso que o caminho do perdão, ele está todo contido no capítulo do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, porque é a nossa disponibilidade em aprender e a desenvolver no nosso íntimo a misericórdia é que vai facilitar ou dificultar esse aprendizado. Porque a misericórdia, ela é o complemento da doçura, ela é o complemento da paz. E Jesus nos ensina que a misericórdia, ela não possui limites. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente para o perdão, porque Deus, ele nos perdoa sempre. E nós somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos faz experimentar as mesmas situações que proporcionamos aos outros. Por isso que não devemos fazer ao outro aquilo que não queremos que nos façam. E nós somos imperfeitos. E em algum momento da nossa vida, nós iremos precisar do perdão de Deus ou do perdão dos homens. E é por isso que nós precisamos perdoar sempre, perdoar sem limite.
para que nós possamos também ser perdoados. Quando nós somos ofendidos por alguém, a atitude que nós deveríamos ter seria de procurar, em particular, esclarecer a situação e buscar o entendimento, pondo fim à discórdia. Mas, infelizmente, não é dessa maneira que nós estamos acostumados a realizar. E se Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos, então nós não temos outra alternativa a não ser a de buscar se reconciliar com os nossos adversários. E no livro do Roteiro Sistematizado do Evangelho, nos traz duas perguntas muito importantes que nos traz grande esclarecimento. A primeira é como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura. E a resposta é que devemos reparar o quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliar-se com ele, a fim de que antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vinganças futuras. Então é muito importante nós nos reconciliarmos antes que chegue a morte, porque a morte ela não nos livra dos nossos inimigos, que são os casos que nós muitas vezes ouvimos, né, e em casos relatados das obsessões, né, dos inimigos que nós levamos para outras vidas. Então, que nós possamos nos reconciliar o mais rápido possível, né? É uma liberdade que nós estaremos dando a nós mesmos. A outra questão é o que acontece a despeito de nossa boa vontade, o adversário não aceitar a reconciliação. E para essa resposta, é uma resposta bem curta, mas de uma complexidade muito grande. E faça a sua parte e entrega a Deus. Esse faça a sua parte, ele nos traz o entendimento sobre o sacrifício mais agradável a Deus. O que seria esse sacrifício mais agradável a Deus? É o sacrificar. O que é fazer a nossa parte? É sacrificar o nosso ressentimento e perdoar e entregar a Deus. Então, esse sacrificar o nosso ressentimento, que é a parte muito difícil do ato de perdoar, porque exige de nós a renúncia, o desprendimento, a humildade e todas as virtudes que são contrárias ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E o orgulho, o egoísmo, a vaidade são situações que, em função da nossa imperfeição, nós ainda carregamos no nosso interior. Então, muitas vezes, nós arrastamos situações que poderiam ser resolvidas. Arrastamos sofrimentos, adoecemos muitas vezes o nosso corpo e a nossa alma com o veneno do ressentimento que nós sentimos em devidas situações que nos ocorrem na vida. A nossa imperfeição, ela faz com que nós vemos o argueiro no olho do nosso irmão e não consigamos enxergar a trave que tem nos nossos olhos. Então, isso quer dizer que nós enxergamos todos os defeitos do nosso próximo e não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. E para nossa construção, ou melhor, a nossa reconstrução íntima, nossa reforma íntima, nós devemos fazer exatamente o contrário. Nós precisamos enxergar os nossos defeitos, aceitá-los e trabalhar eles com toda a dedicação
para a mudança. Então, aceitar que sentimos, aceitar os sentimentos negativos que sentimos por alguém, reconhecer que nós temos dificuldades de perdoar alguém, é o primeiro passo para o perdão. E analisar a nossa consciência diante da situação é fundamental para a reconciliação. Porque nós precisamos fazer essa busca da nossa consciência para saber se nós temos responsabilidade do mal ocorrido, da ofensa ocorrida. E aí nós precisamos confiar em Deus e nós precisamos confiar no tempo que tudo provê. Tudo e todos serão colocados no seu devido lugar. Não há problema que não tenha solução. Em algum momento, seja nessa vida ou seja numa outra encarnação, o problema será solucionado. O tempo de solução depende de nós. Depende se nós vamos querer viver mais tempo prisioneiros de nós mesmos ou se nós vamos querer nos libertar e nos empenhar para o aprendizado do perdão. O outro passo muito importante nessa caminhada é compreender a importância de não julgar. Por Jesus, ele nos dá o exemplo. Quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e naquela época ninguém atirou nenhuma pedra. E se esse julgamento que ocorreu naquela época ocorresse nos dias atuais, também ninguém jogaria nenhuma pedra, porque todos nós erramos, todos nós possuímos defeitos, temos imperfeições, mas o importante é nós trabalharmos em nós a nossa humildade, para nós aprendermos com os nossos erros, para nós entendermos que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui para aprender infinitas lições e que nós temos o Evangelho para nos auxiliar. Nós temos Jesus como nosso modelo para seguir. E a humildade ela precisa ser desenvolvida para que nós possamos aprender com esses erros. Por isso que nós não podemos julgar para não sermos julgados, porque com a dureza que nós julgarmos o outro, será a medida com que seremos julgados. E Jesus, ele faz do perdão um dever, pois todos nós um dia precisamos do perdão de alguém. E nós precisamos do perdão de Deus. E quando nós vemos o mal do outro, tratamos em não fazer igual, em não ser igual àquilo que nós não estamos gostando ou que nós estamos achando errado. E cuidemos para não cair nas teias da maledicência e colocamos em observação as nossas imperfeições. Sobre o perdão das ofensas, Jesus nos orienta a perdoar 70 vezes 7. E isso simboliza o quê? O perdão sem limite. E no item 14 do Evangelho, no mesmo capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, tem uma orientação específica para nós espíritas, que diz assim: Espíritas, nunca vos esqueceis que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-os de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensais apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo por pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais e Deus vos conhece. Fazei, portanto, o que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor.
Então, meus irmãos, Deus nos conhece. Deus sabe o que passa no coração de cada um dos seus filhos. E feliz, portanto, daquele que pode, à noite, quando for se deitar, colocar a sua cabeça ao travesseiro e pensar: nada tenho contra o meu próximo. E estendendo a orientação, principalmente quando nós temos a nossa consciência tranquila de pensar que nada faço contra o meu próximo. Então, Deus tudo vê, Deus tudo sabe e nada se passa despercebido da lei de ação e reação. Então, diante das ofensas, vamos lembrar de Chico, que era a maneira que ele utilizava quando ele se entristecia, quando alguém, fazia alguma coisa que ele se sentia triste, ofendido. Ele pensava da seguinte maneira: graças a Deus que não sou eu quem está ofendendo. Graças a Deus que não sou eu que estou cometendo esta maldade, não sou eu que estou cometendo esta ofensa. Mas se porventura for nós que cometermos a ofensa, não vamos demorar para reparar o erro cometido. É muito importante sempre nós buscarmos a nossa consciência, nós buscarmos a nossa intimidade com Deus e em todas as situações da nossa vida, a gente criar o hábito de entregar a Deus, porque no tempo certo tudo se resolve. Toda a relação que existe é entre eu e Deus. Então esse relacionamento com Deus é muito importante. Para a hora que a gente for buscar na nossa consciência, a gente sentir no íntimo do nosso coração se nós temos ou não alguma responsabilidade. E se temos, não vamos nos prender no orgulho, ou no egoísmo, ou na vaidade. Vamos resolver, vamos mudar, A mudança de atitude, a mudança de comportamento vale muito mais do que muitas vezes aquelas situações onde se pede desculpa, se pede perdão da boca para fora e sempre está realizando situações aonde continua machucando, ofendendo. Então que nós possamos, dentro deste aprendizado, buscar sempre essa transformação, essas reflexões, refletir da maneira com que nós estamos nos relacionando com o outro, que tom nós estamos utilizando, Com que medida eu estou usando para julgar. Então tudo isso são reflexões muito importantes que nós precisamos fazer. E o perdão, ele é a chave da nossa libertação. Ele se fundamenta no amor e ele é sustentado pela caridade. Nos seres humanos, nós, seres humanos, nós somos criados para amar. E para nós atingirmos a perfeição que nós buscamos, é através do aprendizado do amor. E nós não aprendemos a amar se nós não buscarmos aprender a perdoar. Então, perdoar nos liberta, porque limpa os nossos pensamentos dos fluidos negativos que envolvem a nossa mente. Porque quando nós estamos ofendidos, nós estamos sempre com o nosso pensamento com fluidos que não são bons. E isso, como já foi explicado, nos causa mal. Pode nos adoecer tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Então, quando nós perdoamos, nós livramos, nós vamos nos sentindo mais leve, porque nós vamos nos conectando com Deus. E nós passamos a nutrir a nossa mente com os sentimentos que derivam do amor.
E apoiados na aceitação do nosso sentimento, das nossas dificuldades que possuímos, nós dispomos a ter paciência, a ter perseverança, para buscar a vivência das lições do Evangelho, cultivando diariamente o hábito da oração, buscando aceitar o próximo como ele é. Se nós trabalhássemos a aceitar o outro exatamente como ele é, com certeza nós iríamos nos machucar menos. Mas nós muitas vezes exigimos do outro aquilo que ele ainda não está pronto para oferecer. Coisas que ainda não aprendeu, porque nós também ainda não fizemos todos os aprendizados. Tem muitas coisas que nós não sabemos ainda e que nós precisamos aprender. Que ainda nós sentimentos que nós ainda não conseguimos controlar. Então, não vamos exigir do outro aquilo que nós ainda também não conseguimos fazer. Então, se cada um buscar aceitar o outro como é, passar a observar mais as virtudes do que os defeitos, tudo isso nós vamos caminhando num caminho aonde a gente vai construindo mais a paz, aonde a gente vai vivendo de uma maneira mais harmoniosa, mais feliz. E ouvir sempre a voz da nossa consciência, porque aí nós teremos o resultado de sentir o livramento daquilo que nos prende, daquilo que nos cura, que cura a nossa alma, nos encaminhando para os caminhos mais harmoniosos, construindo um futuro com mais paz, com mais felicidade, com mais equilíbrio. Nós precisamos trazer para a nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida, trazer mais equilíbrio, porque junto com ele, automaticamente já vem todos esses outros, a harmonia, a paz, vem junto. Então vale a pena perdoar a nós mesmos, vale a pena perdoar o nosso próximo, porque Deus nos perdoa. E para nós recebermos o perdão divino, nós precisamos aprender a nos perdoar e a perdoar o nosso próximo. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos sempre, na perseverança da oração, na luz do Evangelho, buscar olhar para dentro de nós todas as nossas imperfeições e com muita coragem, com muita fé, buscar reconstruir os nossos caminhos, para que isso possa refletir ao nosso redor em mais paz, em mais perdão, em mais amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos e muito obrigada. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais uma doutrinária, de estarmos conectados, mesmo que distantes, em sintonia, em vibração, por toda a luz que adentrou em nossos lares nesse momento de conexão, de vibração, de sintonia. Agradecer pelos ensinamentos que nos foram dados nessa noite, do Consolador prometido, e mesmo distantes fisicamente, conseguimos aprender e consigamos nesse momento que todos passamos por dificuldades, aflições, serenar nosso coração, nos encher de esperança e de fé. Que essa luz envolva os nossos irmãos que estão mais suscetíveis nesse momento, estão adoentados, que sejam envolvidos e amparados por Jesus nesse momento. Que consigamos levar conosco essa sintonia em tudo que fizermos. Que assim seja.